os pontos mais questionados, né? A questão na questão da reforma trabalhista. A senhora é pernambucana e vai assumir amanhã a aba Recife, aqui em Natal, não é isso? Isso. Vou tomar posse amanhã também, uma oportunidade única, né? Serei nomeada amanhã, vou tomar posse amanhã como presidente da aba de Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Advogados. Doutora, já está chegando perguntas aqui. Antes de eu fazer as minhas, vou fazer logo dos telespectadores aqui. O Luiz de Pipa, que beleza. Olha, eu quero ver se dia 7 de setembro, vou estar em Pipa, se Deus quiser. Olha, Luiz, o Luiz está perguntando, gostaria que a doutora explicasse o que melhorou para o empregado com a reforma da Previdência. Fala-se que agora o funcionário pode fazer acordos com os patrões. Que acordo? Com o desemprego em alta e os salários em baixa, a negociação parece ser nos moldes da escravidão. Tem gente querendo pagar menos que o salário mínimo, quando o mínimo já não dá nem para comer. Ele está fazendo uma crítica aqui à questão do salário, que é baixo, de fato é baixo. Luiz de Pipa. Certo. Boa noite, Luiz. Na verdade, não é a reforma da Previdência, né? É questão da reforma trabalhista. Desculpe, inclusive ele retificou aqui, reforma do trabalho. Certo. Então, a questão da negociação já existia antes, a questão de você tentar e fazer a conciliação juntamente já em juízo. A questão dos acordos, no meu ponto de vista, foi uma coisa benéfica. Tá? Acordos processuais em si, porque diminuiu bastante as demandas. Tá? A questão que você fez na relação já com o trabalho intermitente, que é a questão de pagar menos para o funcionário, já no contrato de trabalho intermitente, que é aquele contrato de trabalho que você pode ser contratado por hora, que é um período determinado, tá? Você vai ser contratado, mas você tem aquele período, você começa hoje. Pronto, e já tem data para terminar. Tem uma pergunta aqui da Michele, que ela está perguntando sobre isso. Com a reforma trabalhista, como ficou a questão das férias para quem tem um contrato intermitente? Intermitente, pronto, justamente. Como na questão do contrato intermitente, como você já tem o período, quem trabalha em contrato intermitente, digamos que vai fazer um contrato de 6 meses. Então, aquele contrato que você já sabe, já tem ciência que vai perdurar 6 meses, você tem direito a 6 avos de férias. Então, você não vai tirar os 12 que seria do período de aquisição dos 12 meses, que dá direito a 30 dias de férias. Você vai tirar baseado no seu contrato de trabalho. Então, o contrato intermitente, ele não foi ruim, ele foi bom. Tá? Na minha perspectiva, por quê? Porque agora você pode trabalhar em várias empresas, você vai adequando ali, você vai precisar trabalhar só o final de semana, então você trabalha no final de semana com aquele contrato certinho, mas você recebe sim, pelo período você vai ter direito ao INSS, FGTS, férias e afins. Doutora, em relação aos honorários sucumbenciais, como é que ficou essa situação? É uma questão que tem preocupado bastante, né, os funcionários, os empregados. Por quê? Primeiro eu vou fazer uma diferença aqui, uma breve diferença a respeito dos honorários contratuais para os honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais são aqueles honorários em que você procura o advogado e ali você entabula um contrato com ele. Você vai acertar com ele exatamente, lá em Pernambuco, temos a praxe de cobrar 30% de honorário na questão trabalhista. Aqui no Rio Grande do Norte eu não sei como é que é, mas lá são 30%. Então você contrata o advogado e você tem ali a obrigação de pagar para ele 30% do que você vai receber no final da demanda. Tá? Esses são os honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais, ele é referente ao advogado que ganha a causa, a parte que perde tem a obrigação de pagar ao advogado vencedor da causa. Então não tem relação honorários contratuais com honorários sucumbenciais. Para a reforma trabalhista, antes, na Justiça do Trabalho não tinha honorários sucumbenciais. Por quê? Que é um ponto que, de fato, ele dificultou o acesso
as pessoas que não têm muitas condições de ajuizar a ação. Porque agora, com honorários comerciais, se você entra, você ajuiza uma ação, você faz 10 pedidos, ganha 5, perde 5. Dos 5 pedidos que você fez, que não ganhou, você vai pagar honorários sucumbenciais. Se você pediu aqui 5 mil desses, 5 mil desses, 5 mil desses, 5 e 5, certo? Ganhou 5 de cada um. Então, você ganhou 5 de cada, o juiz vai determinar entre 5% e 15% de quanto é que você vai pagar de honorários sucumbenciais para o advogado vencedor, e esse valor, ele é retido do valor que você vai ganhar. E se nesse caso ele perder a causa? Como é que fica? Então, se ele perder a causa, não ganhou nada. Sim. Ele vai ficar com ele o dever de pagar honorários sucumbenciais, tá? Mas Os dois? o contratual, na verdade, o contratual é parte. Sim. Então, por exemplo, há advogados que não cobram. Se você não ganhar, eu não ganho. Sim. Se você ganhar, eu ganho. E há advogados que cobram um salário mínimo, Sim. enfim, dos contratuais. Sucumbenciais, você ajuizou uma ação, perdeu a ação, foi condenado a pagar honorários sucumbenciais, você vai pagar. Se você for beneficiário da justiça gratuita, então, esse valor para você pagar, ele fica retido, suspenso, na verdade não é retido, ele fica suspenso por 2 anos. Doutora, existia muita litigância de má-fé. Por exemplo, o sujeito trabalhava numa empresa, entrou, passou 3 meses, 4 meses, depois ele foi colocado para fora e chegou para o juiz e contratou um advogado. Disse, não, eles fizeram isso comigo, não sei. Quer dizer, mentiu para o juiz. E muitas vezes o juiz, antes da reforma, dava esse ganho de causa para o trabalhador. Isso foi bom ou foi ruim? Qual é a opinião da senhora em relação a questão da litigância de má-fé, que ocorria muito antes da reforma? Ainda ocorre, na verdade. Ainda ocorre, né? A reforma, ela ponderou muitos pontos. Na verdade, no meu ponto de vista, a reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela precisava flexibilizar. É fato. Estava engessada. Vivemos com a atualidade, precisamos sempre estar atualizando. Porém, todavia, alguns pontos que foram, de fato, maléficos, digamos assim, para aqueles que não têm condições de ajuizar uma ação, de arcar com honorários. Aí, quando chega aquele cliente que tem, vou ajuizar ação porque eu quero. Fulano me demitiu, vou procurar alguma coisa. Isso já diminuiu. Porque agora o advogado pensa, não existe, antes tinha muito essa questão de vai que cola, né? Vamos botar, se der, deu, se não der, não perde nada. Agora, como tem a questão dos honorários sucumbenciais, há aquele receio. Você vai pedir vai ajuizar uma ação, vai fazer um pedido de dano moral, inclusive. Aí, antes, vou pedir dano moral, bota aí 60, 70 mil reais. Se colar, colou. Se colar, colou. Agora não. Agora você vê muito pedido de danos morais, 5, 10 mil reais. Por quê? Perdendo ali, se você não consegue comprovar que sofreu o dano moral, se você perder, você vai pagar honorários sucumbenciais daquele pedido. Então, você já não pede mais, sabe, aqueles valores exorbitantes. Não, é difícil você ver uma ação hoje em dia na Justiça do Trabalho que fale, inclusive, ações de 300 mil, 1 milhão, que tinha muito. Agora diminuiu bastante. Doutora, o nosso amigo Tenório, valeu Tenório sempre ligado aqui no Melhor da Noite. Existe um teto máximo para a cobrança de honorários em termos de percentuais? Se existe um teto? Um teto máximo, até onde eu sei, como é o nome dele? Tenório. Tenório, boa noite. Lá em Pernambuco existe a questão de você precisa entender que você não pode receber mais, tá, do que o seu cliente. Mas até então, eu não sei se existe 50%, porque tudo depende muito da demanda. Contrato é uma questão, aqui já vai entrar na questão civil, é uma questão de você me contrata, uma relação entre eu e você, o contrato é livre, então podemos fazer o contrato, somos livres, adultos e capazes, podemos sim fazer um contrato baseado no que vamos acordar.
Então não pode ninguém chegar para vocês e dizer, olha, você não pode fazer um contrato com, sei lá, 60%, por exemplo. Sim. Tá? Você é capaz, você é livre, você é adulto, você tem consciência que firmou um contrato comigo que vai me pagar 60% de honorários. Sim. Doutora, mais uma pergunta do Luiz. Ele está perguntando o seguinte: se dificultou para os empregados dar entrada na justiça para reclamar os direitos, sabendo que o trabalhador algumas vezes é explorado pelo patrão. Dificultou? Dificultou bastante. Bastante, porque essa questão que eu falei anteriormente sobre os honorários. Olha, o funcionário chega cheio de problema e diz assim, eu não queria ajuizar uma ação, não queria, porque eu tô com medo de ter que pagar. Né? Porque não é só os honorários sucumbenciais, existem as custas processuais também. Porque de repente você não é beneficiário da justiça gratuita, você é condenado, além dos honorários sucumbenciais, você também é condenado a pagar as custas processuais. Então isso dificultou bastante. Inclusive as demandas trabalhistas diminuíram muito. Pronto, então é isso que pergunta do meu amigo Max. Está perguntando isso, se a demanda das ações trabalhistas aumentou ou diminuiu com a reforma? Diminuiu bastante, consideravelmente. Tá bom. Doutora Claudiane da Silva, presidente da ABA, que vai tomar posse amanhã, eu quero agradecer a participação da senhora no Melhor da Noite. Obrigada, agradeço. Pernambucana, torcedora do esporte. Do esporte. Torcer para que o esporte suba. Vai subir. Para a Série A, né? Vai subir. Meu ABC, infelizmente. Estamos bem. Ontem teve jogo. Não pude ir para o jogo ontem, porque tinha sido convidada para vir, tinha que me preparar para vir para o seu programa. Beleza. Valeu muito a pena, né? E agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Tá bom.